Bom, Novembro Azul é o mês de falarmos sobre o câncer de próstata, é para isso que temos essa campanha. E ela não é por acaso, porque essa doença, esse câncer, ele é o mais comum no homem, o mais prevalente. Nós temos aí em torno de 60, 65 mil novos casos todos os anos. Então a ideia desse vídeo é trazer um geral aí sobre câncer de próstata, falar sobre essa doença, quais são os fatores de risco, quem é mais acometido, quais são as formas aí de diagnóstico, sintomas, como tratar. Enfim, a ideia desse vídeo é fazer um apanhado geral e depois, se vocês tiverem interesse, eu posso comentar aí mais detalhes com relação a essa doença. Então, vem comigo nesse vídeo. Bom, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico. Se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar essa informação com mais pessoas, principalmente aí com os homens que têm uma certa dificuldade de cuidar da saúde, que deixa tudo para depois. É muito importante essa informação para eles, pai, um tio seu, de repente algum conhecido que não tem feito os exames, não tem se cuidado. Isso aqui pode ser de grande relevância e também me ajuda aqui no canal. O câncer de próstata, se a gente excluir o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso meio, mas que tem menos repercussão clínica, ele é o mais comum do homem. Nós estamos falando aí em torno de 60 a 65 mil novos casos estimados por ano. Essa doença ela costuma acometer homens numa faixa etária mais idosa. O risco ele começa a aumentar principalmente a partir dos 55 anos. E quando eu pego todos os casos, eu estou falando aí em mais ou menos 2/3 desses após os 65 anos de idade. Então, a primeira coisa para se entender é uma doença do homem mais velho. Isso porque a partir dos 50 anos a próstata ela começa a se alterar, ela começa a crescer. Por isso que o homem mais idoso ele costuma ter alguma dificuldade para urinar, ter o jato mais fraco. Porque a próstata ela é um órgão que fica ali logo abaixo da bexiga. E o canal da urina ele passa bem no meio ali para a saída dessa urina. Conforme o homem envelhece, essa próstata começa a crescer, ela dificulta a saída. Então isso explica, por exemplo, por que o jato é mais fraco, por que demora mais para ir ao banheiro. Então esses são alguns sintomas, vamos dizer assim, fisiológicos, acontece com a maioria dos homens conforme eles envelhecem. Não é porque a doença comete homens mais idosos que não pode atingir os mais novos. Então sim, pode acometer homens na faixa dos 40, 45 anos, por exemplo. Costuma ser uma doença mais agressiva, normalmente pode ter algum componente genético associado, esse é um ponto importante sobre essa doença. Pode sim ter relação genética, então pessoas que têm histórico na família, é bom fazer uma investigação, uma avaliação. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre risco genético aí dentro da oncologia. Posso num outro momento trazer mais detalhes sobre isso. A boa notícia é que isso costuma ser mais raro, é uma minoria dos casos. A grande maioria são esses na faixa etária mais velha. Os sintomas do câncer de próstata, assim como a maioria dos cânceres, no início costuma ser uma doença assintomática, que você não percebe nada. E é por isso que tem a recomendação, as campanhas, recomendação de exames, de visita ao urologista, justamente para tentar detectar essa doença o mais precoce possível, ou mais cedo. Se esse câncer crescer, lembra que eu falei que a próstata fica bem na saída da bexiga, ali da parte da urina? Você vai ter o quê? Alterações urinárias. Dificuldade para ir ao banheiro, o jato pode demorar muito para sair, pode ter sangue na urina, pode apresentar dor. Então esses são sintomas mais comuns de acontecer. Existe alguma coisa que pode aumentar o risco de ter câncer de próstata? Então existe aquilo que nós não podemos mudar, que é o envelhecimento, essa é a principal causa. Também questões genéticas e há aquelas relacionadas aos nossos hábitos de vida. Nós sabemos, por exemplo, que a alimentação pode ter influência sobre isso. Consumo, por exemplo, de excesso de embutidos, alimentos defumados, isso pode aumentar o risco, assim como consumo de fibra reduzir. Houve uma época que tinha um assunto com relação ao tomate prevenir o câncer de próstata, porém isso é um mito, não
nós não temos esse dado de que um alimento especificamente ajuda nesse combate. Agora, um hábito, sim, você ter um hábito alimentar mais saudável, isso vai te ajudar não só para câncer de próstata, mas também para outros tipos de neoplasia. Hoje, a gente tem uma recomendação pelas sociedades médicas, isso é um pouco diferente do Ministério da Saúde, mas eu vou entrar aqui em detalhe do que é recomendado pelos médicos, que é, a partir dos 50 anos, fazermos o exame de sangue, que é o PSA, ou o antígeno prostático específico. E resumindo, o que é isso mais ou menos? É uma substância que a próstata produz. Qualquer homem que dosar PSA vai ter um valor lá. Por quê? Quem tem próstata vai ter esse PSA, vai ter algum valor dele. Quando eu tenho câncer, ele costuma produzir também essa substância, então isso tende a aumentar no sangue, a se elevar. Um ponto importante é que ele não é um exame específico, então não é porque alguém faz um PSA e ele está alterado que necessariamente é câncer. Se a minha próstata cresceu por um outro motivo, por exemplo, ela está inflamada, isso pode elevar o PSA. Se eu tive uma lesão ali, algum machucado, isso pode também elevar. Por isso que o exame isoladamente, ele não quer me dizer muita coisa, eu preciso ter um contexto clínico. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com exames feitos de forma aleatória, sem uma avaliação médica e sem uma indicação precisa. Como o PSA sozinho não é suficiente, existe a recomendação também do toque retal. Como a próstata é um órgão que fica baixo, ao você fazer o toque, você consegue sentir ela. Então o urologista ele consegue perceber a próstata, principalmente a parte posterior, e em muitos casos é possível você fazer a suspeita, até o diagnóstico com esse toque. Inclusive há pessoas, e eu conheço casos, de pacientes que tinham o exame de sangue, o PSA normal, e que detectaram câncer através do toque retal. Então é um exame chato, é um exame que muitos homens aí têm medo, mas que é muito útil. Infelizmente, pelo menos que o que nós conhecemos atualmente, ainda é muito bom para você tentar diagnosticar de forma precoce o câncer de próstata. Visto isso, ou se tem alguma dúvida, exame de imagem pode ajudar, pode ser feita uma ressonância, por exemplo, mas isso não é um exame tão fácil da gente conseguir, dependendo da localidade. E se a suspeita é muito alta, o jeito é partir para biópsia. E aí, quando você faz a biópsia, você consegue confirmar ou descartar se aquilo é mesmo um câncer de próstata. Feito isso, só para dar uma pincelada, como que nós vamos tratar? Então a gente tem várias formas hoje de tratar câncer de próstata. A doença mais inicial, e se esse paciente, vamos lembrar, a grande maioria dos casos são idosos. Se a doença é localizada, nós podemos operar. A grande questão é entender se esse paciente também tem condições da cirurgia. Então esse é um fato importante para ser analisado. Uma opção em quem tem indicação, mas por motivos de idade, de comorbidade, de problemas de saúde, tem um alto risco para operar, é fazer o tratamento com radioterapia e dependendo ali de alguns dados que nós temos, se isso precisa ser associado a um bloqueio hormonal, a hormonioterapia. Eu já falei aqui no canal sobre a hormonioterapia em câncer de mama. E nós temos também a hormonioterapia em câncer de próstata. O que acontece? O tumor de próstata, ele utiliza da testosterona, o hormônio masculino, para ajudar ele a crescer, a se desenvolver. Então, quando nós fazemos um bloqueio disso, clinicamente, seja com um medicamento que inibe a produção desse hormônio, ou muitas vezes, em alguns casos, em pacientes mais idosos, a gente pode até discutir a cirurgia da retirada do testículo, que daí você tira aquela produção de testosterona, e isso muitas vezes é o suficiente para controlar essa doença, às vezes até por muitos anos. Então, a indicação disso é muito variável. Hoje, para a grande maioria dos casos, nós fazemos a aplicação medicamentosa, porque é algo reversível. Depois de algum tempo, você pode suspender esse medicamento e o homem tende, com o passar do tempo, a voltar a ter uma vida praticamente normal. Aqui um adendo, já dá para imaginar o principal efeito colateral desse tratamento, que é a impotência. Vamos pensar que eu estou inibindo o hormônio masculino, então essa é uma alteração importante e muitas vezes chata, que incomoda bastante o homem nesse tipo de tratamento.
Outros sintomas, às vezes parecidos com o de menopausa, alguns relatam calorão, pode enfraquecer os ossos, aumentar risco para menopausa. Por quê? De novo, eu estou bloqueando o hormônio. É como se eu fizesse uma menopausa no homem. Então, um termo talvez para vocês entenderem um pouco melhor. E se esse câncer é avançado o diagnóstico, tem alguma coisa para fazer? Tem. Eu posso só fazer o bloqueio hormonal, por exemplo, a depender da situação, ou eu posso associar outros medicamentos. Pode ser que tenha indicação de quimioterapia, eu posso fazer químio com bloqueio hormonal. Existem hoje os novos bloqueadores, os novos medicamentos em câncer de próstata, como por exemplo enzalutamida, apalutamida, nós temos abiraterona, enfim, nós temos aí uma gama de medicamentos, é uma área que está crescendo bastante, temos novos tratamentos entrando e todos eles trazendo aí uma certa eficácia que pode ajudar muito com relação a essa doença. Beleza? A ideia desse vídeo então era fazer um apanhado geral sobre essa doença. Se você que assistiu até aqui tem mais interesse sobre esse tema, deixa para mim nos comentários se quer que eu fale ou faça um vídeo sobre algo específico. Por exemplo, entrar mais no tratamento, sobre esses novos medicamentos, as ações deles, sobre a quimioterapia. Enfim, comente aqui para eu entender qual que é a demanda sobre esse assunto. Beleza? Se vocês puderem, novamente, curtir o vídeo, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, ajuda a fortalecer cada vez mais aqui. Beleza? Até o próximo.